animadíssimo, todo mundo cheio de energia positiva, tipo assim, fazendo aquela cara de estava dando tudo certo desde o início. Vocês não sabem quantas vezes eu comecei essa aula aqui, tá? É caneta, é não sei o quê, é não sei o quê. E aí a gente, ó, não briga, igual quando você fala que vai estudar, aí primeiro sua mãe te chama e pede pra você comprar pão. Aí depois alguém te liga e fala, ah, é urgente. Aí quando a pessoa vai contar, você fala assim, ah, sabia que fulano tá grávida? E você pensando, hã? O que eu tenho a ver com um menino que nem foi feito por mim? Entendeu? Então é a mesma coisa. E você pensando, eu tenho 50 questões de português para fazer, maravilhindo, porque a minha vida é assim. E você continua animadíssimo. Você resolve com a mãe, conversa com a mãe, vai lá, compra o pão, conversa com a amiga. Ó, tá grávida, ótimo, parabéns, bora. Agora eu preciso fazer as minhas 50 questões de português do dia. E é isso que nós estamos aqui fazendo, as nossas questões de português do dia. Nós vamos de Sebrasp, mais especificamente, nós vamos de reescrita de frase. Essa matéria super... fez assim na pauta, será que deu mais algum problema? Não, acho que tá tudo ok. Então, vamos de reescrita de frases, beleza? Então, aqui, ó. Flávia, o que o Sebrasp cobra em reescrita de frases? Gente, aqui é um vai de tudão. Desde vocabulário, que é uma matéria bastante interessante e importante em se tratando do seu concurso. Por que vocabulário é importante, gente? Porque o Sebrasp pergunta se eu posso trocar uma palavra X por uma Y sem alterar o sentido do trecho. Então, nessas questões de reescrita, eu sempre tenho que ter em mente 3 possibilidades. E elas podem ser e ou, tá? Elas podem acontecer sozinhas ou combinadas, beleza? Eu tô achando que tá dando um pequeno delay, mas eu acho que não tá não, né? Porque senão vocês teriam falado. Só pra ver se tá tudo certo aqui mesmo, tá? Bom, a primeira possibilidade é a manutenção do sentido. Então, o Sebrasp vai lá e pede manutenção do sentido. Pede a reescrita mantendo o sentido. Quando a gente fala em manutenção do sentido, gente, tem que ser o sentido exato. Ou seja, precisa ser objetivamente o mesmo sentido, tá? Bom, o que mais que o Sebrasp pede, além de manutenção do sentido? O Sebrasp vai pedir a manutenção da coerência. Coerência é exatamente a mesma coisa de sentido? Não, porque coerência quer dizer o seguinte, se a alteração proposta, ainda que tenha pequenas variações de sentido, não compromete o texto em sua totalidade ou não compromete o trecho em sua totalidade. Então, quando ele fala manutenção da coerência, pode haver pequenas oscilações de sentido. Não é para trocar tudo na vida, não, gente. Pequenas oscilações de sentido, tá? Então, a manutenção da coerência é um pouco diferente disso aqui. Quando você pede manutenção da coerência, a gente está dizendo o seguinte, pode haver pequenas variações de sentido, mas a coerência global do enunciado se mantém. Isso aqui, por exemplo, acontece quando o Sebrasp pede para você alterar um conector condicional por um conector, por exemplo, temporal. Isso acontece. E aí ele considera que essa alteração ela não é substancialmente relevante para prejudicar ou alterar a coerência do texto. Então, a gente pode pensar nesse tipo de mudança, tá? Bom, e a outra coisa que a gente vai ter pensando nesses enunciados de reescrita, é a manutenção da correção gramatical. Então, eu posso ter manutenção de sentido, manutenção da coerência, manutenção da correção gramatical. Ele pode pedir e ou. Nesses sentidos aqui, a gente tem que observar o enunciado, se às vezes o Sebrasp está pedindo uma coisa isoladamente ou se está pedindo mais de uma análise, tá? Então, esses pedidos podem ser isolados ou combinados, beleza? Então, eu posso pedir somente o sentido, somente a correção gramatical, somente a coerência,
dificilmente você vai ter sentido e coerência. Por quê? Porque geralmente quando ele pede o sentido, ele quer uma manutenção exata. E quando ele pede coerência, ele possibilita ali algum tipo de variação de sentido. Mas se ele pedisse os dois, não tem problema. O que vai acontecer é que para você manter a coerência e o sentido vai ter que ser exato, tá? Então, para isso acontecer, a manutenção vai ter que ser exata, tá? Então, quando a gente fala em manutenção do sentido, a gente está pensando no mesmo sentido, quer dizer, é o sentido exato. Quando a gente fala manutenção da correção gramatical, a gente está dizendo o seguinte, que o trecho reformulado, ele precisa estar dentro da norma culta. Bateria acabando. Ligue o seu PC na tomada. Ô, gente, tem hora que você fala assim, já que nada dá certo, eu vou encher uma taça de vinho, vou tomar vinho 4 horas até de parar de gravar. Tô brincando, tá? Ligue o PC na tomada. Claro, claro, claro. Plena e calma. Respira, respira. E pronto aí, ó, tá vendo? Ligue o PC na tomada. Vai, esquece um trem desse, acaba com a aula. Então, ó, no caso de manutenção da correção gramatical, a gente fala sobre a manutenção da norma culta. Então, dentro dos padrões gramaticais da língua. Flávia, mas se a gente fosse pensar assim, objetivamente, o que costuma cair? Gente, tudo. Então, nessas questões, ó, o Sebrasp cobra vocabulário, cobra pontuação, muitas vezes aparece conector, regência, emprego de pronomes, concordância, crase, a coesão global, que é tipo o sentido contextual mesmo. Então, é absolutamente possível que a gente cobre qualquer conteúdo. Geralmente, o Sebrasp combina conteúdos ali, tá? Então, agora que a gente já respirou, que nós já estamos todos calmos, estamos todos, assim, animadíssimos, a gente segue para as nossas questões. Gente, vocês viram quantas vezes eu comecei essa aula, vocês iam falar assim, não, Flávia, vai tomar o vinho. Não vou, só depois da aula. E você também. Nada de ceder às pressões do acaso. Se vocês estão dando errado, faça dar certo. Não para de estudar por causa disso, não. Então, ó, logicamente, nessas questões de reescrito, todas vão ter trecho de referência. Não tem muito jeito. Eu preciso do trecho de referência aqui, tá? Então, olha o que a gente tem. Para os cientistas, uma das hipóteses é a alta rotatividade cultural. Isso significa que para uma mesma planta, os povos indígenas possuem diversos conhecimentos e aplicações exclusivos. Aqui, ó, não perguntou isso não, mas já mostrando para vocês. Aqui, ó, possuem diversos conhecimentos e aplicações exclusivos. Quando eu faço isso aqui, eu estou concordando com o conjunto, né? Os conhecimentos e as aplicações. A concordância, quando eu tenho dois substantivos de gêneros diferentes, ela poderia se dar também com um substantivo mais próximo. Então, aqui, se por acaso houvesse uma questão de reescrita de frases, perguntando se eu posso trocar aplicações ali, nesse contexto, exclusivos, concordando com os dois, por exclusivas. A norma culta autoriza isso. Vai manter a coerência? Vai. Vai manter exatamente o mesmo sentido? Médio. Por quê? Quando eu falo conhecimentos e aplicações exclusivos, eu sei que são os dois. Quando eu falo exclusivas, eu estou fazendo a concordância com o termo que mais próximo, mas a norma admite isso, tá? Então, nesse caso, seria possível trocar. Aqui, ó. Aí seria melhor que o Sebrasp colocasse coerência, tá vendo?
Então, aqui, ó, seria possível, porque já que a gente está trabalhando reescrita, eu vou propor tudo quanto é tipo de reescrita para você na aula hoje, tá? Então, seria possível, mantendo-se a coerência e a correção gramatical, substituir o termo exclusivos por exclusivas. Aí o Sebrasp não vai te explicar por que não, mas é porque pode concordar com o termo mais próximo. Ah, Flávia, por que pode, tá? Se eu tiver dois ou... Aí vou pôr uma regra aqui, ó. 2 ou mais substantivos qualificados por um único adjetivo, eu posso concordar com o mais próximo ou com um conjunto, tá? Esse adjetivo aqui, ó, ele tem que estar na função de adjunto adnominal. Então, concordância com o conjunto ou com o termo mais próximo. Isto, um adjetivo funcionando como adjunto adnominal. Porque é basicamente isso que você vai encontrar nas questões de reescrita, tá? Esse tipo de raciocínio. Posso trocar isso por aquilo? Posso fazer desse jeito? Então, a gente vai trabalhando isso ao longo de toda a nossa aula de hoje. Então, aqui, ó, possuem diversos conhecimentos e aplicações exclusivos. Eu poderia trocar por exclusivas, mantendo-se a coerência e a correção gramatical. Por quê? Porque quando eu tenho dois ou mais substantivos qualificados por um único adjetivo, a concordância pode se dar com o conjunto ou com o termo mais próximo. Ô Flávio, mas não foi isso que perguntou? Não, é porque a gente vai enriquecer a nossa aula, amigo. Aí a gente tem que, ó, ir mais, ir além, né? O estudo ajuda a mostrar que cada língua e cultura indígena... Então, aqui, ó, cada língua indígena tem. Então, quando eu fiz aqui, ó, cada língua tem percepções únicas que, inclusive, podem vir a oferecer seus conhecimentos medicinais também a outras sociedades. Aí, a nossa questão é sobre este trecho aqui. Por quê? O que foi perguntado? Mantenha a correção gramatical e a coerência do texto, ou seja, não precisa ser exatamente o mesmo sentido, mas eu mantenho a coerência global. A seguinte é escrita para o trecho. O estudo ajuda a mostrar que cada língua e cultura indígena tem. A concordância, obviamente, está se dando apenas com o núcleo língua, que é o núcleo do sujeito, tá? Aqui eu tenho sujeito simples, núcleo língua. E esse e-cultura, ele fez uma ressalva, uma complementação por meio de parênteses. Então, essa complementação, ela não é núcleo do sujeito, ela não vai integrar o sujeito. Por quê? O sujeito não pode ser separado do predicado por vírgula ou por outro sinal de pontuação, então esses parênteses aqui não se ajustam à forma do sujeito. Aí, o Sebrasp perguntou o seguinte: eu quero reescrever, mantendo a correção gramatical e a coerência do texto. O estudo ajuda a mostrar que cada língua e cultura indígenas tem percepções únicas. Bom, primeira coisa que dá para perceber é que, inclusive, a concordância também foi alterada. Ó. Com base nessa regra, ó, indígenas concordando com cultura e com língua. Aqui estava concordando só com língua e não com cultura, né, gente? Porque estava fora dos parênteses o núcleo. Então, cada língua e cultura indígenas tem percepções únicas. Então, nesse caso aqui, o verbo foi adequadamente para o plural. Então, verbo adequadamente colocado no plural, porque na reescrita nós vamos ter um sujeito composto. Tem-se um sujeito composto. Como
esse sujeito composto está anteposto ao verbo, a concordância se dá obrigatoriamente com o conjunto. Então, sujeito composto anteposto ao verbo, se ele tivesse posposto, eu poderia concordar com o conjunto ou com o termo mais próximo. Sujeito composto anteposto ao verbo, né? Concordância com o conjunto. Então, sujeito composto anteposto ao verbo, a concordância se dará com o conjunto. Pensei, respirei e continuei. Que a vida é assim, né? Ah, Flávia, então esse item tá certo ou tá errado? Tá certo. Então, posso fazer a substituição. Aqui o verbo está no singular, porque existe apenas um núcleo, o sujeito é simples. Quando eu tirei essa expressão dos parênteses, esse termo passou a integrar o sujeito, e aí eu passei a ter um sujeito composto, cada língua e cultura indígenas tem percepções únicas, colocando o verbo ter no plural. Aqui só para relembrar, né, gente, tem. Vai estar nessa regra de acentuação aqui, ó, verbos ter e vir no singular, sem acento. Então, ele tem e ele vem. Esses mesmos verbos no plural não duplicam a vogal e recebem acento circunflexo. Então, eu falo, ele tem, e no plural, eles têm. Eles vêm. Isso aqui, beleza? Então, já sabemos que o primeiro item é certo. E bora para os próximos, que agora, daqui para frente, só sucesso. Pronto. Acabou a palhaçada. Agora vai dar certo. Nada de vinhozinho, né? Que hoje, já brinquei, eu falei, gente, se continuar dando errado essa aula, eu parei aqui hoje. Nem tô cansada. Mas, mentira. Aí eu respirei e falei, nada disso. Continua. Podemos definir polícia comunitária como um processo pelo qual a comunidade e a polícia compartilham informações e valores de maneiras mais intensas, objetivando promover. Então teria várias formas de fazer essa substituição aqui, ó. Para promover maior segurança e o bem-estar, né, da coletividade. Maior segurança, afim separado. Maior segurança. Então, objetivando promover, eu já percebi que o trecho dá a ideia de finalidade. Então, meu trecho traz ideia de finalidade. Olha o que o Sebrasp pediu. A correção gramatical e os sentidos do texto. O que eu preciso é desse trecho aqui, então, obviamente, eu fui copiando só os trechos necessários. A correção gramatical e o sentido do texto seriam mantidos se o gerúndio objetivando, primeiro período do segundo parágrafo, fosse substituído por com o objetivo de, lembrando que no Sebrasp, você não vai ter aí a vantagem de, por exemplo, um negrito, um negócio assim, não, tá? Então, aqui eu quero trocar, colocar assim, ó, compartilham informações e valores de maneiras mais intensas, vírgula. Com o objetivo de promover maior segurança e o bem-estar da coletividade. Pode, né, gente? Então, não houve alteração aqui, ó. O sentido foi mantido e também eu não tenho problema de regência, eu não tenho problema de encaixe nessas informações. Sempre eu tenho que ter um olhar para a regência, além do sentido. Então, a primeira coisa que eu observei é que o sentido do trecho era um sentido de finalidade.
Então, eu poderia trocar por para promover, a fim de promover, e com o objetivo de promover o bem-estar, a maior segurança e o bem-estar da coletividade. Então, posso fazer essa substituição sem prejuízo para o sentido e para a correção gramatical. Aí a gente respira e vai. Ó. Entretanto, essa abordagem não é unânime no campo da linguística. Para muitos estudiosos, a interpretação sexista do masculino genérico ignora as origens latinas da língua portuguesa. Um tema bem atual, né? Pode ser até um tema de redação no seu concurso. Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência, então estou observando as duas coisas, do texto, caso o primeiro período do terceiro parágrafo fosse reescrito da seguinte forma. No entanto, aí o menino ficou pensando só no entretanto e do no entanto, ficou empolgado. Ah, porque isso aqui é um conector coordenativo adversativo. Aí você ficou empolgado com isso, mas não resolveu seu problema, não. Esse daqui também é um conector coordenativo adversativo. Então, a conexão ela foi mantida. Só que olha o que eu tenho aqui, ó. No entanto, com relação a essa abordagem, isso é morte, asfixia, envenenamento com requinte de crueldade. Não ocorre crase antes de pronomes demonstrativos, exceto naqueles iniciados pela letra A. Então, aqui, ó. Isso aqui é um pronome demonstrativo, né, gente? Então, acento grave só pode ser empregado em pronomes demonstrativos iniciados pela letra A. Isso aqui quando se trata de pronome demonstrativo. Então, aqui, ó, referiu-se àquele documento. Quem se refere a, mais o aquele que aparece aqui, o acento grave seria obrigatório. Com relação, vamos supor que eu tivesse com relação àquela abordagem, aí teria crase, ó, com relação àquela abordagem, então relação a. Nesse caso aqui, objetivamente, a gente pode empregar o acento grave. Então, quando se trata de pronome demonstrativo iniciado com a letra E, a crase é morte, asfixia, envenenamento com requinte de crueldade. Só que a gente tem mais problema. Ó, unanimidade, gente, que acento é esse? Na norma culta, a gente só pode acentuar, ó, as 3 últimas sílabas da palavra. Então, quando a gente pensa em tonicidade no português, a palavra pode ser oxítona, quando a última sílaba for tônica, paroxítona, quando a penúltima for tônica, beleza? E proparoxítona, ok? Então, eu posso ter uma palavra oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Eu não posso usar um acento em qualquer sílaba da vida, não. Então, aqui, ó, já pegando essa palavra, só para você entender o que eu tô falando, tá? Nos padrões de tonicidade, quanto a tonicidade, as palavras, lógico que são as palavras da língua portuguesa, tá? Então, as palavras da língua portuguesa podem ser, tá? O que elas podem ser? Elas podem ser oxítonas
Isso significa que a última sílaba é tônica. Vou colocar só assim, mas já vou te dar uns exemplos que já apareceram em provas do Sebrasp, tá? Tipo cateter, Nobel, ruim, condor. São palavras oxítonas. Elas podem ser paroxítonas. E aí a penúltima sílaba é tônica. Então, palavras paroxítonas. O que eu vou ter aqui? Por exemplo, rubrica, que o povo fala rúbrica, né? Ah, não existe rúbrica, não? Não, meu filho. Pior é que não. Nossa, mas eu já vi. Não existe não. Rúbrica não é de Deus. É rubrica. Então, ó, recorde. Ah, Flávia, por que o povo fala recorde? Meu filho, não tem como explicar isso não. A gente mal consegue entender certas coisas nesse mundo. Então, o recorde é menos complicado de a gente entender, por exemplo, do que quando a gente pensa num pai que abusa sexualmente de filho, né? Mãe que mata o menino. Então, nós estamos com problemas mais graves. Deixa o povo falar recorde, isso aí é bem tranquilinho. Só na sua prova que você precisa saber que o certo é o quê? Recorde, porque essa palavra é paroxítono. Claro que isso aí, né, gente, tô brincando, é uma influência do inglês. Então, a gente acaba tendo esse tipo de influência mesmo. Filantropo. Posso colocar, filantropo é uma pessoa que tem amor à humanidade. Eu me considero uma filantropa. Eu realmente amo as pessoas, genuinamente. Cada um é de um jeito, né? Misantropo, que já é o contrário, uma pessoa que tem aversão à humanidade. Aí, pensando em outras palavras, pudico também é uma palavra boa. Então, algumas palavras paroxítonas para você entender. E eu posso pensar que a palavra é pró-paroxítona. Uma palavra pró-paroxítona, gente, ela vai ter qual sílaba tônica? Antepenúltima. Então, antepenúltima sílaba tônica, eu vou falar, por exemplo, ínterim. Nesse ínterim, nesse meio tempo, tudo aconteceu. E ínterim, gente, não é uma pessoa inteirinha, não, né? Nesse ínterim, nesse meio tempo. Então, aqui, ó. Aí, física, matemática, química. Todas essas são palavras, o quê? Pró-paroxítonas. O que eu tô querendo chamar a sua atenção? Vamos supor que você tem uma palavra tipo assim, ó, econômico. Aí na hora de fazer a derivada, você já viu aqui, ó, última, penúltima, antepenúltima. É claro que vai perder o acento. Vamos supor que eu tivesse economicamente. A sílaba tônica dessa palavra é essa daqui. Só que a gente fala essa forte. Por que a gente fala essa forte? Por causa da origem da palavra. Então, é o que a gente chama de sílaba pré-tônica. Então, economicamente, a gente vai e guarda aquela pronúncia. Aí a pessoa vai lá, guarda a pronúncia e taca o acento. E aí, toma na tarraqueta. Então, a sílaba, no português, só pode ser oxítona, a palavra, né? Só pode ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Ou seja, eu só posso acentuar as três últimas, ainda que eu tenha sílabas com certa tonicidade antes. Aqui, ó, aconteceu a mesma coisa. Você tinha a palavra unânime, que tinha acento. Aí o Sebrasp falou assim, vou lá escrever uma unanimidade com acento que o menino não vai ver. Unanimidade. Ela é uma palavra paroxítona. Aqui é pró-paroxítona. Então, esse unanimidade, isso aqui é chamado de sílaba pré-tônica. Isso aqui acontece porque na palavra de origem havia um acento nessa sílaba. Então, a sílaba pré-tônica, apesar de ser pronunciada com certa intensidade, não pode carregar acento gráfico. Entendido? Sim?
Então, passamos. E eu já vi uma questão no Sebrasp sobre sílaba pretônica, ele falando sobre isso, tá? Passou. Eu tenho especialistas avaliam que a modificação gramatical em línguas latinas pode ser muito mais complexa e custosa do que no inglês ou no alemão, em que já está em uso o gênero neutro, porque as línguas anglo-saxônicas em si já oferecem essa opção. Então, aqui uma reflexão sobre o padrão de cada idioma, né? No português, blusa. A blusa é uma palavra considerada de gênero feminino. Quando a gente pega as línguas anglo-saxônicas, especialmente em se tratando dos objetos, a gente não atribui gênero. Então, os objetos são considerados de gênero neutro. E no português, porque são as línguas neolatinas, isso não é um privilégio do português. No francês também é assim. Tem outras línguas que vão abarcar esse sistema de artigo mais complexo, tá? Quando a gente pega essas línguas românicas em especial, a gente vai ter o seguinte, a definição do gênero para coisas. Então, a blusa, o sapato, a calça, a saia, a gente vai atribuir gênero. Por isso que quando uma pessoa vai aprender português, uma dificuldade que ela tem é com o sistema de artigo, né? A pessoa fala tudo, ou blusa, ou sapato, ou calçado, ou calçada, né? Vai usando o artigo indiferentemente. Bom, mas o que nos interessa é a reescrita aqui proposta. No sexto parágrafo, a substituição de oferecem essa opção por oferecem a. Gente, muito cuidado no Sebrasp, tá? Porque às vezes você falou assim, isso aqui eu sei que não existe, eu também sei. Teria que ser oferecem na. Beleza? Só que olha o que ele tá falando. Prejudicaria a correção gramatical e, por consequência, a coerência do texto, porque não existe do ponto de vista gramatical, né? Então, prejudicaria. O item é certíssimo, porque deveria ser um na. E também não faz muito sentido o uso do pronome considerando o contexto, tá? Mas do ponto de vista gramatical só poderia ser isso. Então eu tenho lá assim, ó, porque as línguas anglo-saxônicas já oferecem essa opção. Essa opção, tá? É a opção do gênero neutro. Então, não seria muito interessante a gente usar na. Se a gente fosse realmente retomar o gênero neutro, a gente teria que fazer o seguinte, porque as línguas anglo-saxônicas em si já o oferecem. Aqui, ó, porque tem um advérbio, ou oferecem o uso do gênero neutro, né? Tanto faz, né? Tudo masculino. Então, nesse caso, eu não posso usar o na. Aqui, ó. Não existe isso. Em vez de o, a, os e as. Porque se fosse ler, não alteraria nada, né? Então, havendo M, usam-se as formas no, na, nos e nas, em vez das formas o, a, os e as. Mas não é só isso que você tem que olhar. Olha aqui, ó. Havia fator de atração. Como havia fator de atração, era um caso obrigatório de próclise. Já começa por aí. Então, eu não vou usar no nem na, né? Se fosse, era isso aqui. Mas a gente, no caso do contexto, era próclise obrigatória. E na retomada, eu vou retomar o uso do gênero neutro ou o próprio gênero neutro, que são expressões masculinas. Então, se eu fosse fazer a retomada, eu ia ter que fazer assim, ó. Em que está em uso o gênero neutro, porque as línguas anglo-saxônicas em si já o oferecem, já oferecem o gênero neutro, já oferecem a possibilidade de uso do gênero neutro, o uso do gênero neutro, tá? Então, nesse caso aqui, o item vai ser certo, porque o Sebrasp disse prejudica a correção e também a coerência, por causa da retomada, né? O gênero está inadequado
a retomada. Entenderam direitinho? Então, podemos passar. Item certo. Aí eu tenho o seguinte, a discussão sobre um gênero neutro na língua deriva do uso do gênero gramatical masculino para denotar homens e mulheres. Todos nessa sala de aula devem entregar o trabalho. Todos nessa sala e abarca meninos e meninas. E do feminino específico, Clarice Lispector é incluída pela crítica especializada entre os principais autores brasileiros do século XX. Bom, aí eu tenho o seguinte, a correção gramatical e o sentido do segmento, todos nessa sala de aula devem entregar o trabalho, seriam mantidos caso ele fosse assim reescrito. Todos precisam entregar o trabalho nessa sala de aula. Bom, quando eu falo todos nessa sala de aula, as pessoas que estão na sala, né? Então, trata-se de uma especificação para os presentes. Aqui, ó, devem entregar é uma modalização de recomendação. Precisam é outro tipo de orientação, né? Então aqui a gente já vê uma alteração de sentido. Então, já tem uma mudança na modalização, tá? Então, devem entregar e precisam entregar. E quando eu alterei assim, ó, devem entregar o trabalho nessa sala de aula, então é o local onde o trabalho deve ser entregue. Então, eu tenho uma mudança aqui também, ó. Então, aqui eu tenho o local onde o trabalho deve ser entregue. Bom, aqui é uma especificação de quem deve entregar. Todos que estão presentes, todos os que estão nesta sala de aula, devem entregar o trabalho. E aqui, ó, todos precisam entregar o trabalho nessa sala de aula, na sala, né, em que o trabalho deve ser entregue. E ainda eu posso estar apontando para uma sala que nem é a que eu estou, nessa, aquela ali, ó. Por causa do pronome em segunda pessoa, né? Que aqui o melhor seria nesta, na sala em que eu estou. Mas não precisa preocupar com isso não, porque é só a gente avaliar o que está acontecendo aqui. Então, ó, quando eu falo em termos de correção gramatical, não tem um problema. Todos precisam entregar o trabalho nessa sala de aula. A menos que eu pensasse assim, a sala em que eu estou, o melhor seria nesta. Mas no trecho original já estava escrito nessa. A questão é a diferença de sentido. Então, o nosso problema tá aqui, ó. Seria mantido o sentido não seria mantido. Porque todos nessa sala de aula são as pessoas presentes. Então, aqui, ó, trata-se de uma especificação para os presentes. E todos precisam entregar o trabalho nessa sala de aula, que é o local onde o trabalho deve ser o quê? Entregue. E a gente já tem também uma modalização diferente em devem entregar e precisam entregar. São duas modalizações diferentes. Então, seria mantido, caso fosse escrito desse jeito, não seria mantido. Item errado. A discussão sobre um gênero neutro na língua deriva do uso do gênero gramatical masculino para denotar homens e mulheres. Todos nessa sala devem entregar o trabalho. Isso é uma locução verbal, né? E do feminino específico. Clarice Lispector é incluída pela crítica especializada entre os principais autores brasileiros do século XX. Caso o primeiro parágrafo fosse reescrito sem os trechos entre parênteses, então sem essas especificações, ó, vai ficar assim: a discussão
sobre um gênero neutro, e eu nem vou defender isso aqui, que eu não... Acho que são duas coisas diferentes, né, gente? A gramática, a norma. Deriva do uso do gênero gramatical e do feminino específico para só ler meu para aqui, ó. Deriva do uso, preciso daqui para cá, ó, para denotar homens e mulheres, e do feminino específico. Só para facilitar a sua visualização aqui do que a gente tem. A discussão sobre um gênero neutro na linguagem deriva do uso do gênero gramatical masculino para, então, O1, que é o de oração, o quê? Principal, e para denotar homens e mulheres, e do feminino específico não tem, a gente só vai ter mais um verbo aqui, marcando uma oração adverbial final. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho O1 e O2, sendo O1 a oração principal, e O2, a nossa oração subordinada adverbial final, indicando a ideia de finalidade, né? Então, esse uso para denotar. Marquei os verbos, vamos ver agora o que eu tenho, tá? Caso o primeiro parágrafo fosse reescrito sem esses trechos entre parênteses, ele passaria a ser constituído por um período que? Composto por duas orações. O1, que é a principal, e O2, que é uma oração subordinada adverbial final. Item muito, muito correto. E vocês viram que eram 3 questões de reescrita na mesma prova, tá? Então, eu fui olhando as provas para tirar de reescrita, ó. A 4, a 5 e a 6, tirei da mesma prova. E são questões bem legais, tá? Sem alterar nada, nenhuma vírgula nas questões, beleza? Aí agora, estamos em outra questão. Eu tenho assim, ó, para tanto, as crianças precisam reconhecer e usar os livros tal qual o adulto. Vou começar por esse conector tal qual. Tal qual uma comparação, igual ao adulto, né? Se fosse igual, se eu substituísse aqui, não ia ser igual o adulto, ia ser igual ao adulto, perceberam? Vamos supor que eu fosse fazer um item bem maldoso, falando o seguinte: seria possível... Aí eu coloco lá, mantendo-se o sentido e a correção gramatical, substituir a expressão, aí eu vou colocar assim, para te induzir ao erro, eu coloco assim, a expressão comparativa de igualdade que aí quanto mais coisa tiver, mais fácil é de eu te seduzir, né? A expressão comparativa de igualdade tal qual por igual. Só que aqui sem aspas, né? Por igual. Aí o menino vai lá, vai ler, né? Fala assim, ah, que bonito. Para tanto, as crianças precisam reconhecer e usar os livros igual o adulto. Igual ou não, amigo. Igual ao adulto. Então, aqui, ó, se eu fizesse esse item aqui, ia dar errado. Por quê? Para substituir aqui, ia ter que ajustar a regência. Igual ao adulto, tá? Então, seria necessário ajustar a regência.
Por quê? Tal qual não pede preposição, mas igual pede. O que é igual a, quando a gente está comparando, tá? Ah, mas perguntou isso? Não, mas a gente faz uma brincadeirinha, né? A gente está trabalhando isso aqui. Então, para tanto, as crianças precisam reconhecer e usar os livros tal qual o adulto, como leitor autônomo o faz. Então, igual ao adulto, como leitor autônomo o faz. Deixa eu aproveitar para explicar uma outra coisa. Esse faz aqui é um negócio que cai pouco no Sebrasp, mas já apareceu, que a gente chama de verbo vicário. O que é um verbo vicário, gente? Ele reproduz a ideia de um verbo que já está no contexto oracional. Então, aqui, ó, as crianças precisam reconhecer e usar os livros tal qual o adulto, como o leitor autônomo faz. O adulto reconhece e usa os livros. Então, quando eu falo o faz, isso é um verbo vicário, porque está reproduzindo essa ideia de reconhecer e usar, tá? Então, se falasse assim, ó, o verbo fazer é uma estrutura coesiva vicária, ou é um verbo vicário, porque reproduz as ideias de reconhecer e usar. Verdadeiro. Às vezes você não marca porque você nunca ouviu falar nisso, então a gente aproveita que está aparecendo e comenta, né? Isso é o conceito mesmo. Bom, esse pronome aqui, ó, esse euzinho, ele é um demonstrativo. Então, para tanto, as crianças precisam reconhecer e usar os livros tal qual adulto, como leitor autônomo. O faz isso, usa, faz isso. Então, a ideia desse pronome é de isso, ele é um demonstrativo, não é um pronome pessoal oblíquo, né? Isso tudo cai, tá, gente? Tudo que eu paro para comentar, sempre que eu já vi em prova, e aí fica mais fácil da gente também trabalhar. Bom, agora vamos para o que realmente caiu na vida. Para o seguinte trecho do primeiro período do quinto parágrafo, aí ele copiou até o trecho, ó. Para tanto, as crianças precisam reconhecer e usar os livros tal qual o adulto, como leitor autônomo, faz. A seguinte reescrita se mostra correta. Aí você já sabe que correta quer dizer dentro da norma o quê? Culta e coerente. Que quer dizer coerente? Viabilidade de sentido, considerando que o contexto. Então, viabilidade de sentido, considerando o contexto. Ah, então vamos ver a reescrita proposta? Com esse objetivo, então, para tanto, tá, não seria bem com esse objetivo, seria um para isso, né? As crianças poderão reconhecerem e usarem. Mas isso aqui é que a gente vai cortar, ó. Por quê? Poderão reconhecer é uma locução verbal. E quando a gente tem uma locução verbal, apenas o verbo auxiliar se flexiona. Então, poderão reconhecer e usarem os livros que nem um adulto. Que nem é meio coloquial, né? Que legal. Que nem um adulto, leitor autônomo, faz. E até aqui, ó, esse o faz, né? Isso aqui é uma marca coesiva. Então, a gente tem esse que nem não vai usar. Marca de oralidade. Aqui nós temos um problema, que isso aqui é um verbo auxiliar, e aqui eu tenho uma estrutura de verbo principal, e esse também é verbo principal, porque tá subentendido, né? Poderão reconhecer e poderão usar. Então, tá subentendido esse segundo verbo, tá? E aí a gente tem uma regra que é assim, ó. Em locuções verbais, apenas o auxiliar se flexiona.
Então, quando eu tenho uma locução verbal, quem se flexiona, gente? Apenas o verbo que? Auxiliar. Então, poderão reconhecer e usar. E esse conector aqui, ó, ele também não é afeto do ponto de vista do sentido ao conector original, não, tá? Para tanto, é mais um sentido de para isso do que propriamente um sentido de com esse objetivo, né? Então, mas isso aqui era o menos grave quando eu olho para esse tipo de estrutura, quando eu olho para isso, eu já tinha outros problemas, aqui uma falha coesiva, eu já tinha um problema de sobra para dizer o seguinte, essa reescrita é correta e coerente? Correta, não. Então, já posso eliminar esse item. Item errado. Respirou e continuou, porque as coisas só acabam quando terminam. E você não faz corpo mole para estudar. Dessa forma, Rouet, né, não sei se lê assim, e a língua de sinais francesa tiveram grande influência na língua brasileira de sinais, a Libras, que foi ganhando espaço aos poucos e logo passou a ser utilizada pelos surdos brasileiros. Então, os sentidos originais e a correção gramatical do texto CG1A1 seriam mantidos caso o primeiro período do terceiro parágrafo fosse reescrito da seguinte maneira. Rouet, a língua de sinais francesa. Vocês perceberam que pegou isso aqui, ó, e usou iniciais o quê? Maiúsculas. Vocês nem perceberam. Áreas do conhecimento, conforme a reforma ortográfica, devem ser grafadas com minúscula. Línguas, nome de idioma. Então, essa maiúscula de ênfase, ela não é indicada, tá? Então, para você observar, assim, ó. Rouet e a língua de sinais tiveram grande influência sob, peraí, sob é meio complicado, hein? Sob é abaixo, ó. Tiveram grande influência na língua brasileira de sinais. Então, tiveram influência sobre, né, a língua. Tiveram influência na língua. Sobre a Libras. Aí, língua brasileira de sinais. Aqui, ó, não tem problema, tá assim, porque aqui ele tá especificando o nome. Já que ela foi ganhando espaço aos poucos e logo passou a ser utilizada pelos surdos brasileiros. Bom, gente, isso aqui já era suficiente para a gente eliminar essa alternativa. Porque eu não vou conseguir manter os sentidos originais, que é a ideia de abaixo, e na lógica eu também não consigo manter o quê? A correção gramatical. A maiúscula de ênfase não é indicada, tá? Porque quando a gente pensa em áreas do conhecimento, o ideal é que essas áreas sejam grafadas com iniciais, o quê? Minúsculas. O nome da língua, tipo isso aqui, aí pode ser grafado com iniciais maiúsculas. Pode, tá? Mas nem quer dizer que vai. Aqui é a mesma coisa. Se eu penso assim, eu tô desenvolvendo, tô fazendo isso aqui, então eu tenho outros problemas, mas de qualquer maneira, né, já vamos marcar que essa daqui já é inviável. Ô Flávia, se a gente tivesse só o problema das maiúsculas, você marcaria certo ou você marcaria errado? Eu marcaria errado, tá? E eu não deixaria em branco. Por quê? Porque a gente já tem o respaldo do acordo ortográfico falando que a maiúscula de ênfase não é indicada e mais do que isso, que nessas situações o ideal é o uso de minúsculo, tá? Então, item errado, porque a gente não mantém sentido e também não mantém aspectos de correção. Aí você vai para o próximo trecho.
As pessoas que driblam o desemprego trabalhando por conta própria desde o início da pandemia, driblaram, tá? Desculpa. As pessoas que driblaram o desemprego trabalhando por conta própria desde o início da pandemia estão ganhando 31% em comparação com as que optaram por esse tipo de trabalho 2 anos antes da Covid, tá? Estariam mantidos os sentidos e a correção gramatical do texto, caso se substituísse no primeiro período do texto o segmento em comparação com as por quando comparadas às. Gente, se eu falo quando comparadas às, eu vou ter que usar crase, ó. O que é comparado às, mas esse as aqui, ó, que subentende pessoas. Quando comparada às que, né? Então, quando comparadas às que optaram por esse tipo de trabalho. Então, quando comparadas àquelas. Então, em comparação com, quando comparadas àquelas que optaram. Então, as pessoas, quando comparada, aí a flexão não tem problema, né? As que optaram por esse tipo de trabalho. Nesse caso, nosso problema é que faltou um acento grave aqui, ó. Então, estariam mantidos os sentidos e a correção gramatical? O sentido até ok, né? Só que nós vamos ter um problema de correção, o quê? Gramatical nesse trecho. Então, vocês observaram que o Sebrasp vai pedindo somente correção gramatical, somente sentido, e aí você precisa avaliar todas essas possibilidades aqui, beleza? Só correção gramatical, só sentido, coerência, e aí você já vai pegando isso. Essa questão de reescrita de frase, ela cai tanto que nós vamos fazer umas 3 listas, já que nós não estamos fazendo nada, né? Cai muito, aí você precisa treinar bastante essa habilidade, tá? Então, vamos para a nossa última questão do dia. Direito e justiça são conceitos que se entrelaçam a tal ponto de serem considerados uma coisa só pela consciência social. Fala-se no direito como sentido de justiça e vice-versa. Então, ó, nós já temos aqui o vice-versa. Sabe-se, entretanto, que nem sempre eles andam juntos. Nem tudo o que é direito é justo. E nem tudo o que é justo é direito. Ô, gente, nós sabemos muito bem disso, né? Muitas coisas são direito e não são justas. Vamos dar exemplos vários disso. Quando a gente pensa, por exemplo, em aposentadoria compulsória remunerada por malfeitos, né? Se fosse por outra coisa, tudo bem, mas quando a gente pensa em aposentadoria compulsória por malfeitos, e aí a gente pensa assim, é direito? É, porque tá na lei. É justo? Mais ou menos, porque os cidadãos vão pagar pelo malfeito e por tempo, né, bem longo. Então, nem tudo que é direito é justo e nem tudo que é justo é direito. Isso, e aí, muitas vezes também, nem tudo que é justo é direito, porque muitas leis ainda não existem e desamparam o cidadão em questões importantes, relevantes, né? Isso acontece porque a ideia de justiça engloba valores inerentes ao ser humano, transcendentais, como a liberdade, a igualdade, a fraternidade, a dignidade, a equidade, a honestidade, a moralidade, a segurança. Enfim, tudo aquilo que vem sendo chamado de direito natural desde a antiguidade. O direito, por seu turno, é uma invenção humana, um fenômeno histórico e cultural concebido como técnica para a pacificação social e a realização da justiça. E é fundamental, o direito é fundamental. A questão é que muitas vezes ele é muito moroso para as demandas sociais. As mudanças são morosas, né? Então, enfim. No primeiro parágrafo do texto, estariam mantidos os sentidos e a correção gramatical no texto, caso se substituísse o termo vice-versa por na justiça com o sentido de direito. Então, ó, fala-se no direito com o sentido de justiça.
E vice-versa quer dizer ir na justiça com o sentido de direito. Eu iria lá e olhar, fala-se no direito com o sentido de justiça. Aí, e vice-versa, é na justiça com o sentido de direito. Então, na justiça com o sentido de direito. Possível. Não altera o sentido e nem traz prejuízo à correção gramatical. Ô, Flávia, mas eu acho que tá repetindo muita palavra, tá repetindo palavras desnecessariamente, mas isso não é erro. Então, seriam mantidos os sentidos e a correção gramatical do trecho, e a repetição de palavras é uma mera questão, o quê? Estilística. Não traz prejuízos para o texto. E com isso, gente, acabamos. Então, fizemos aqui a nossa listinha e vencemos na vida, porque tem hora que é isso, né? Ah, não funciona. Ah, a bateria acabou. Ah, o microfone não sei o quê. Ah, a canetinha não escreve. Aí sabe o que você faz? Faz assim mesmo. Tenha paciência para resolver os problemas e lembre-se da sua meta do dia. Porque a mesma coisa que acontece comigo, que estou aqui trabalhando, acontece com você que está aí do outro lado estudando. Às vezes você se programa para estudar e acontece a primeira coisa que acontece no seu dia errado, você fala, ah, não. Também hoje chutei o balde. Não vou estudar. Não faça isso com seus projetos futuros. Não faça isso com você. Então, todo dia você pensa nisso, lembra de mim e fala assim, não vou fazer isso com os meus projetos futuros. Não vou adiar os meus propósitos. Eu não vou me sabotar. A autossabotagem, gente, ela acontece, consciente ou inconsciente. Hoje eu ri que eu brinquei. Eu tava de manhã conversando com uma pessoa, aí ela virou e falou assim, nossa, eu vim pra academia e esqueci a roupa de ginástica. Aí eu lançaram o meu olhar psicológico a partir de agora. Eu esqueceu ou quis esquecer? Como é que está o seu ânimo hoje para fazer ginástica? Não, estou muito cansada. Eu falei, ó, então cuidado com a autossabotagem, porque é mais ou menos isso. A gente sabe o que a gente quer fazer, né? E às vezes a gente cria subterfúgios para não fazer o que a gente precisa fazer. Porque aqui, ó, fazer o que a gente quer é muito confortável. Fazer o que a gente tem que fazer é muito doloroso. Quase sempre é muito doloroso. Tira a gente da zona de conforto, né? Comer brigadeiro e assistir a um filminho na Netflix num dia de chuva é melhor do que ir à academia. Acordar um pouquinho mais tarde é melhor do que ir à academia. Deitar, conversar com a mãe, ouvir o problema dos outros é mais legal do que fazer exercício de português. Aí a pessoa fala assim, ah, é urgente, tô com um problema. Aí você fala assim, vou dar uma atenção, né? Você não precisa dar essa atenção hoje, amigo. Sua prova tá chegando. Neste momento você precisa fazer questões de português. Deixa para depois da prova mesmo. A não ser que seja de fato urgente. Tá? Então, cuidado para você não criar urgências que não existem, para você não criar necessidades para si mesmo que não precisam de você. Então é isso. Beijo e até amanhã.